Alô! Estamos aqui em uma live muito bacana e hoje nós vamos conversar com uma pessoa muito especial. Vamos aguardar um minutinho, vamos ver quem vai chegando e para o nosso convidado chegar também, né? Hoje vamos falar de um tema que é considerado um pouco esquisito, talvez. Vamos falar de política. Mas, Mariana, por que você está falando de política? Sua página não é de espiritualidade, não é aquela coisa good vibes e tudo mais. Sim, vamos falar de espiritualidade também, mas é muito necessário a gente também trazer temas que permeiam a espiritualidade, os temas da política e das políticas públicas para nós, né? Então, quem está chegando, bem-vinda, Marlene, Luciana. Espero que estejam bem. O Tir já chegou aí também na nossa live. Vamos chegando, compartilhem essa live, tragam pessoas para participar desse debate, que é muito importante. Tudo bem, Cadu? Vamos lá, que o Tir está chegando aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Deem uma sinalizada aí, se tá tudo legal o som. E vamos aguardar aqui. Tirfang! Tudo bem, Olá, Tirfang? saudações! Tudo bem? Bruxão, querido! Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Nervoso, ansioso, mas tudo bem. A live agora é o novo rolê. Eu tenho visto dessa forma, né? Todo mundo vai fazer live, ai, pronto. A gente já bota até uma maquiagenzinha, põe roupa de passear, porque é o rolê. Passei um perfume aqui, pentei o É, para cabelo, dar tá tudo dar ótimo. uma penteada, assim. Olá, quem está chegando, Marcelo, tudo bem, querido? Salve, salve aí. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante aqui, né? O ativismo político pagão, mas com recortes, acho que para todos, né, Tir? Acho que a gente pode dizer que são uma coisa bem ampla, né? É Bom, necessário assim, falar sobre isso. aproveitar aqui e dar boa noite para as pessoas que estão aqui já chegando para assistir, né, essa live. A iluminação não está muito boa, mas eu consegui colocar mais lâmpada aqui. Cada hora que a gente faz a live, a gente tenta um canto de frente da casa. É. Uma loucura. Eu ia fazer na biblioteca lá embaixo, mas temos um pequeno Thor tendo aula agora com a mamãe, então não vou atrapalhar a aula dele, né? Porque eu Não, preciso não fazer dá, uma né? live. Então, estou em outro cômodo da casa. Mas, assim, quando a gente fala de política e fala de religião, né, durante muito tempo a gente sempre ouviu aquele negócio, não pode discutir política, futebol e religião. Eu sempre me questionei por quê, né? Futebol é uma bobagem, né? Deixa para lá, embora seja um esporte que as pessoas gostem muito, eu mesmo gosto, mas discutir futebol é para dar risada, né? Pelo menos eu acho assim. Agora, política e Aham. religião são duas coisas que a gente precisa discutir, a gente não precisa brigar por causa disso, mas é fundamental que a gente discuta, né? Principalmente porque, né? Quando a gente não discute política, a gente entra num estado de letargia, de apatia, em que tudo se torna desinteressante. E aí, de repente, eu não gosto de política. Por quê? A maioria das pessoas não sabe explicar muito bem porque não gosta de política. Foi, né, acostumando a não discutir. E aí você vai falar de religião, ixi, é um tabu, né? Pior ainda. E eu acho que cria-se, né, tira esse lugar imagético de que essas coisas não se discutem por questão de foro íntimo, porque é chato, porque a gente não pode atravessar a individualidade do outro, mas eu acho que a partir do momento que cruza a fronteira do individual e vai para o coletivo, isso precisa ser falado, isso precisa ser dito de alguma forma, né? Ainda mais porque, assim, se a gente parar para pensar, o Brasil é um país que oficiosamente tem 85% da população cristã, dividido em todos os Sim. ramos, né, do cristianismo, que são tantos quantos, né, as árvores que tem num parque. Só que assim, né, quando você não discute a religião, você vê que entre os próprios cristãos existe um desconhecimento muito grande das diferenças entre protestantes, pentecostais, neopentecostais, católicos, ortodoxos, e eu vou ficar aqui falando pelo menos umas 30 linhagens diferentes de cristianismo, e eu tenho certeza que os irmãos cristãos não conhecem todas as linhagens e ramos do cristianismo. E aí, se a gente olhar para os 15% que sobram da população brasileira, que é muita gente, diga-se de passagem, Uhum. você tem espíritas, umbandistas, candomblecistas, você tem budistas, muçulmanos,
judeus. E se eu falar de religião, as outras religiões afro-brasileiras, eu tenho mais umas 22 para lembrar de cabeça, sem contar os neopaganismos. Né? E aí a gente vai ficar aqui a noite toda só falando nome de religião. Sem contar os amiguinhos ateus, né, que precisam ser tão respeitados Sim. quanto aqueles que têm fé. E eu acho que a gente tem que começar a desconstruir isso, né, Tico? Essa coisa, não pode falar de política, não pode, não combina, né? Existe esse tabu que a gente começa a pensar em atravessar, porque falou-se tanto isso, e hoje a gente vê uma bancada evangélica que domina a nossa política de uma maneira bem complexa, porque existem ali pessoas que provavelmente fazem um trabalho decente, mas infelizmente o que a gente vê acontecendo é bem complicado, principalmente para nós, né, como pagãos aqui, que temos uma religião de minoria. E aí a gente pode estender isso, né, para todas as minorias também, Se a né? gente para pensar, hoje, assim, no domingo, a gente tem 840 candidaturas associadas a igrejas evangélicas. Isso, no universo brasileiro, pode parecer pouco, mas são candidaturas que têm estratégia de eleição. Se a gente olhar para o Congresso, são 220 deputados que se denominam da bancada da Bíblia. Se eles fossem somente eleitos porque são candidatos que a comunidade escolheu para colocar lá, que estão lutando por saúde, educação, casa, moradia, essas questões que fazem parte da sociedade, tudo bem. Mas o que a gente mais vê é você querer impor a ideologia religiosa. Você querer tomar conta dos corpos das mulheres, você querer tomar conta daquilo que é ensinado na escola de acordo com o que eles acreditam, você querer que procedimentos médicos sejam modificados, porque isso não faz parte da fé, né? Você querer achar que um livro religioso é superior a uma Constituição Federal, é você ter um cara que foi eleito para a presidência dizendo que existe um Deus acima de todos, sendo que o Brasil é um país de tantas divindades, tantas espiritualidades, né? Então a gente fica nessa situação de, olha, é difícil defender essa situação e é difícil você dialogar com eles também. Porque se a gente parar Sim. para pensar, os tradicionais não estão lá, você tem pequenos grupos que elegem, né? E hoje no Brasil existe uma coisa que preocupa, só não preocupa mais porque as pessoas não prestam atenção, mas os grupos extremistas, fundamentalistas violentos, eles estão aumentando no Brasil. E cada vez mais a gente vê atos de violência se multiplicando. E eu acho que isso é muito preocupante, né? Porque entra exatamente nesse foro do coletivo. E quanto mais a gente fala, ai, não pode falar sobre isso, ah, isso é bobeira, né? Pior fica a coisa, porque a gente fica mais reduzido ainda a uma minoria e acaba ficando tão alienado quanto essas pessoas. Eu penso, pelo menos eu penso dessa forma, né? E uma Existe coisa uma que. Desculpa, Pode pode falar. terminar de falar. É que existe uma generalização também daqueles que são minoria, né? Porque você é da Wicca, você é da bruxaria, mas você faz macumba, você é do candomblé, você é da Umbanda, mas você faz bruxaria, aí fica todo mundo misturado, parecendo que é exatamente são todos praticantes da mesma coisa. Existe uma demonização dessas religiões, e o demônio é uma figura que não aparece, né? Não está presente nas Exato. nossas peças, e essa generalização invisibiliza, né? A gente fica invisível aos olhos da sociedade. É como se fosse um grupo de pessoas que fazem o mal e que têm que ser invisibilizadas, neutralizadas e anuladas na sociedade. E assim, ou então entra num outro extremo, né? Que assim, você fala assim, ah, eu sou da Wicca. Aí já pensa que você tá lá abraçando a árvore, com florzinha, tudo assim. Então, assim, você não pode ter um posicionamento, você não pode ter um confrontamento de ideias, né? Para quem tá chegando agora, gente, boa noite. Tô aqui com o Tifang. Nós estamos aqui conversando sobre a questão do ativismo político pagão, mas também abordando aí outras espiritualidades, um debate muito necessário, ainda mais essa semana que a gente está numa reta final de eleição, para a gente abrir aí e expandir a nossa consciência no que se refere a esse posicionamento político, né? Aqui tem um Termina. comentário aqui, rapidinho, do Marcelo.
que ele coloca aqui que ele sempre discute o fundamentalismo evangélico com um amigo dele, mestre em história. E essa é e ele coloca que essa é uma das mazelas maiores do extremismo de direita, né? Estado laico jamais. Bom, é aquela história. A ideia de Estado laico, ela é ótima, ela é ótima. No Brasil, o Estado laico existe na lei. Na prática, o Estado laico é algo para inglês ver, né? Porque você está lá na Uhum. Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei, todos têm direito à sua fé, à sua prática, à sua crença, e a Constituição ela tem o seu preâmbulo dedicado sob a proteção de Deus. A sua nota de real tem, né, a menção de Deus. Você entra numa repartição pública, está lá o crucifixo. As outras religiões, elas não fazem parte do cotidiano, não fazem parte, né, do cenário, do imaginário popular, mas elas estão presentes desde sempre no Brasil. E aí, simplesmente, quando você pega grupos que se formaram ao longo do tempo da nossa história e que vão radicalizando o discurso, esses grupos partem para atos de violência, esses atos de violência não são severamente punidos. Se você queima uma igreja, o que é comum de acontecer lá na França, por exemplo, na Europa, ou em outro lugar do mundo, ato terrorista. Aqui no Brasil, você queima um terreiro, isso não é um ato terrorista. A imprensa sequer lida com isso como um ato de terror, um ato de brutalidade. A nota é simples, terreiro foi queimado em tal lugar. Imagina só você queimar uma igreja nos Estados Unidos. Né? É terrorismo. Aqui no Nossa, Brasil, não. Aqui no Brasil é parte do cotidiano, é aquele negócio. George Floyd sofreu violência policial lá nos Estados Unidos, mobilização do país. A gente tem quantos George Floyds morrendo por dia na periferia do Brasil? Né? Estamos todo santo insensíveis a isso. dia. Todo santo dia. E uma coisa que a gente tem aqui, né, no nosso propósito aqui, na nossa vida aqui de Bruxas da Quebrada, é realmente tornar visível essas pautas que permeiam o caminho da espiritualidade, né, Tia? E você, assim, tem um histórico super legal. Você é professor, você é sacerdote também, assim como eu. Tem uma vida aí de militância. E eu queria, assim, que você colocasse aqui para nós nessa conversa o que te levou a transitar desse lugar, né, do sacerdote, do professor, onde que você percebeu essa necessidade de também fazer essa luta política e partir para essa frente? Bom, assim, questão de militância, a partir do momento que eu me reconheci, me entendi como neopagão, comecei a praticar a bruxaria, o Wicca, isso lá em 2000, 2001, né? Eu percebi a necessidade de buscar o respeito, né? Porque não havia essa atenção. Você dizia que você era Wicca, que você era bruxo, né? As pessoas te olhavam torto e você sofria preconceito. Isso eu sofri muitas e muitas vezes no trabalho enquanto professor. Comecei a dar aula em 2002 e desde então, escola sim, escola não, eu sofri algum tipo de perseguição, algum tipo de ofensa, algum tipo de tentativa de conversão. Na última eleição, inclusive, sofri 3 ameaças à minha vida por causa da religião. Então, assim, foi uma coisa que foi ao longo do tempo se construindo. Participei da Abrauica, que foi uma associação que durante Uhum. muito tempo existiu em várias cidades do Brasil, no departamento jurídico, fui até coordenador. Depois passei a coordenar o Dia do Orgulho Pagão em 2012, né, que é uma das maiores celebrações que acontecem na América como um todo desse dia, para mostrar que nós existimos e o quão importante é você ter orgulho da sua religião e poder falar para as pessoas, olha, sou pagão, existo, vem cá, vamos conversar, né? A gente não vai te morder se você não quiser, lógico. Não vai te enfeitiçar. Não vai. Né? A gente tem os mesmos problemas que você. A gente tem boleto para pagar, tem conta que chega, tem casa para limpar. Não é um negócio assim hollywoodiano, né? Harry Potteriano, como a gente gostaria muito que fosse às vezes. Mas, de qualquer maneira, a gente foi acompanhando, e isso também foi se transformando no nosso país, com o aumento da violência. A violência foi aumentando, a violência religiosa foi crescendo, cada vez mais casos de violência, os nossos irmãos afro-brasileiros, o pessoal a Umbanda, o Candomblé, o culto de Fá, todas as outras começaram a sofrer cada vez mais ataques violentos. O Uhum. racismo estrutural já existe, o racismo é uma coisa, infelizmente, do cotidiano, só que isso foi aumentando cada vez mais. De 2016 para cá, você tem mais de 1.000 terreiros atacados. Então, assim,
No Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, você tem grupos de traficantes de Jesus, né? Você tem mais de 100 terreiros que já foram fechados por esses grupos armados de traficantes que expulsaram pais de santos, mamães de santos, fecharam terreiros, queimaram, cometeram atos de violência, grupos de criminosos que foram convertidos dentro das prisões e que levaram o extremismo para o morro, né? Então, assim, você vê que a situação requer não só uma nota de repúdio, não só eu tô triste, gente, olha que ruim isso que aconteceu. Chegou aquele momento que a gente parou assim em 2017. Gente, a gente precisa parar de reclamar, vamos fazer alguma coisa. E aí juntamos a Fabíola, a Nadine, o Reginaldo, a Fran, tinham mais pessoas com a gente na primeira reunião que a gente fez. Claudinei Prieto estava com a gente, Flávio Lopes estava com a gente, o Wesley, o Spadini. A gente teve uma grande reunião. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Assim nasceu o coletivo. O coletivo Mãe Terra, que é o coletivo que a gente faz parte hoje, que tem em São Paulo, que tem em Guarulhos, que tem gente em várias cidades da grande São Paulo participando, né, com a ideia de vamos nos mobilizar para lutar contra a intolerância religiosa, não para o Wicca, mas para todas as pessoas que sofrem intolerância. Nunca foi nossa intenção de criar uma bancada da bruxaria na política, né? Combater a bancada da bala com a vassourada. A bancada vassourada. Mas a gente conseguiu tirar daquela coisa do vamos parar de reclamar e pôr a mão na massa. Todo mundo aqui é militante, todo mundo aqui de alguma forma. Porque ser bruxa é fazer política. Desculpa, é um ato político, é um ato de resistência, é um ato de sobrevivência. Né? Nós somos. Ser bruxa é ser periférico. Né? Eu acho bárbaro o nome do seu canal, porque a gente é periférico. Não adianta você ter aquele Atami que veio da Inglaterra, aquele cálice que veio sei lá da onde. Você é bruxo, cara, você é periferia. Você é o primeiro que queima na fogueira. Não importa se você mora no castelo ou se você mora no barraco. Né? E tem muito mais bruxos na periferia do que bruxos nos bairros nobres. Né? Isso também é um problema, né? O pessoal vende essa ideia de bruxaria elitizada. E, cara, a bruxaria não é para ser elitizada. A bruxaria é para você fazer com faca de pompuma, copinho de plástico, panelinha velha, cortar as ervas e fazer o seu culto religioso, né, com o coração. Mas isso é outra história, é outro assunto. Né? Mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E professor, moro na periferia de Guarulhos, meus alunos são periféricos, eu sou periférico, a gente vê a violência acontecendo, a gente tem muito aluno que sofre violência policial, que sofre violência familiar, que sofre violência social, né, que são de religiões minoritárias também, que sofrem discriminação na própria escola onde estão estudando. Né? Tem a questão do racismo, tem a questão da discriminação LGBTQIA+. Então, isso tudo foi se somando e nos levou à criação, né, do coletivo, e hoje, né, estamos aqui nessa ansiedade maluca. Eu acho que é bacana, Tir, que eu acho que as candidaturas coletivas, elas ofereceram uma saída, né, para essas vozes das minorias se reunirem. Né? Eu acho que essa coisa da candidatura, que eu acredito só ter visto pelo PSOL, não tenho lembrança de ter visto isso em outros partidos, é uma forma das pessoas se mobilizarem, porque você conseguir a visibilidade para uma pessoa é complicado para quem está partindo desse lugar da minoria. Agora, você mobilizar um monte de gente com ideal comum, né? Eu acho assim que se você puder, claro, né, dar uma explicada como que funciona a candidatura coletiva, porque esse termo está recorrente, né? Na última eleição também tivemos muitas candidaturas nesse formato, até para que as pessoas possam entender, né, o que é exatamente um coletivo, uma vereança coletiva, como é, né? Dá só uma explicadinha para a gente conseguir entender, até para a gente conseguir escolher com bastante consciência, né? Assim, a ideia de coletivo é uma ideia que existia anteriormente. Os coletivos são comuns, principalmente nas áreas periféricas. Você tem coletivo de arte, coletivo de música, coletivo político. Né? As pessoas se reúnem em torno de ideias parecidas e vão ali, né, manifestar as suas ideias, se expressar. Né? Só que a ideia de coletivo político aqui no Brasil é muito recente. Lá fora já existe há mais tempo, né? Estados Unidos, Europa. Aqui a gente tem um coletivo que foi eleito há 10 anos atrás, já está no segundo mandato, lá em Alto Paraíso de Goiás, né, que é o mandato coletivo. Chama Mandato Coletivo, são 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, e eles conseguiram por 2 vezes serem eleitos vereadores.
e fazem um trabalho maravilhoso em relação à sustentabilidade, meio ambiente, permacultura. Isso é uma coisa que, quando eu conheci, eu passei a seguir o trabalho deles nas redes sociais e fiquei encantado. E aí, em 2016, a gente teve a eleição da Sânia Bonfim como vereadora de São Paulo pela Uhum. bancada ativista, né? Que foi uma eleição surpresa, né? As pessoas não estavam apostando e ela acordou eleita e foi maravilhoso, porque a bancada ativista chegou a ter mais de 80 pessoas reunidas ali em torno dos trabalhos. E foi assim, um trabalho maravilhoso feito das pessoas se mobilizando ao redor, né, da Sâmia. Em 2018, a gente veio com a ideia do coletivo Mãe Terra e também escutava lá o pessoal da bancada ativista, mais uma vez, e ali com uma candidatura coletiva com 9 pessoas, militantes de áreas diferentes, né, que se lançaram também para deputado estadual e foram eleitos. Em Pernambuco teve a eleição do Juntas, né, que também foi um coletivo, e houve uma candidatura com várias pessoas trabalhando juntas em Belo Horizonte, que levou a eleição de três deputados em Belo Horizonte. A ideia do coletivo, embora pareça complicada, ela é muito simples, né? Não existe uma legislação para coletivos, então o que acontece é um grupo de pessoas não pode, a partir de 2 já pode chamar de coletivo, pode ter quantas pessoas acharem que for necessário. Eu já vi coletivo de 19 por candidato, tá? E aí como é que funciona? Na legislação, uma pessoa é o cabeça de chapa, é a pessoa que vai com o rosto na urna e que assume oficialmente o mandato, porque a legislação Uhum. não prevê nada específico. Só que, de acordo com os acordos feitos dentro dos coletivos, e o coletivo Mãe Terra tem esse acordo, as decisões, as responsabilidades, os trabalhos vão ser todos votados e as pessoas têm a mesma voz dentro do coletivo. Existe, né, o oficial, o cargo está na mão de uma pessoa, se a gente for eleito, mas os trabalhos e toda a responsabilidade vão ser divididos entre aqueles que fazem parte do coletivo. Peraí que sumiu o seu som um pouquinho, Ti. Voltou? Voltou, agora voltou. Desculpa. Tocou o telefone aqui no meio da live. E aí, assim, se a gente for, a gente sendo eleito no domingo, né, eu assumo o cargo oficialmente, mas junto comigo, o Reginaldo, a Etienne, a Paula, o Babacá e o Odé estarão assumindo, né, e irão trabalhar juntos no mesmo local, na Câmara dos Vereadores, no mesmo gabinete e desempenhando as funções juntas. Né? A gente vai decidir tudo em conjunto. Então, se você votar em mim porque você gosta do Babacá e do Odé, você está votando no coletivo Mãe Terra. Se você votar em mim, se você votar na Paula, você está votando em mim, no Reginaldo Etienne. Você está levando 5 pessoas para trabalharem, né, em conjunto. Assim como quem votou na Mônica Seixas votou em 9 pessoas, né, que ajudaram a eleger, né, a bancada ativista. Teve uma visibilidade enorme. Né? Eles chegaram a ter 45, acho que foram quase. Eu vou falar besteira aqui. Eu não lembro qual foi a votação deles, mas foi uma votação muito expressiva. Né? As pessoas que fizeram parte do coletivo vinham com um trabalho já de 2 anos, e a gente ficou muito feliz de fazer parte dessa história, porque, né, a gente se lançou candidato junto também pelo pessoal, né? E hoje a gente está tentando, não só em Guarulhos, mas em São Paulo, né? Porque o coletivo feminino Mãe Terra está em São Paulo, a gente se dividiu em 2 coletivos, é o mesmo coletivo, mas a gente se dividiu em 2 grupos. Em O duas pessoal de São frentes, Paulo, né? o pessoal de São Paulo saiu com o coletivo feminino Mãe Terra, são só mulheres, né, 5 mulheres maravilhosas, a Fabiola Sanches, a Nadine, a Fernanda Stort, a Adriana Dalbo e a Alice, né, a Glaia Vasconcelos, e aqui em Guarulhos nós 5, coletivo misto. Eu acho que Ficou isso é uma perspectiva bem bacana, né, Ti? Porque assim garante o exercício democrático das opiniões, né? São várias pessoas se corresponsabilizando por uma ação, por um projeto de lei e assim com muitas outras pessoas agregadas, né, pelos votos. Então, existe, acho que, uma maior comunicação, uma maior acessibilidade até, né, a essa candidatura, para cobrar, para perguntar, para sanar dúvidas. É pelo menos a impressão que eu tenho. Um dos principais papéis do vereador é fiscalizar o trabalho do prefeito, fiscalizar o trabalho do executivo como um todo. Né? Nós estamos em 5 pessoas. Cada um do grupo tem uma frente principal de trabalho, mas acabam que as nossas frentes elas são muito parecidas. A gente defende as coisas muito iguais. A Paula, que é professora, ela tem a pauta toda voltada para o meio ambiente, sustentabilidade, horta urbana, permacultura, regularização fundiária.
né? A Etienne, a questão da saúde complementar nos postos do SUS, né? Em implementar em terapias alternativas e a defesa dos direitos das mulheres. O Babacaio, com a pauta das religiosidades afro-brasileiras, né? A regularização dos terreiros. O Reginaldo com a pauta LGBTQIA+, mas todos somos pagãos dentro do coletivo Mãe Terra, né? Ou do candomblé, ou do druidismo, ou da bruxaria, ou da Wicca. Né? Então, é um grupo que tem uma certa coesão, né? Na parte espiritual e religiosa, e cada um tem uma frente. Então, a gente pode trabalhar em frentes diferentes, né? Trazendo essas ideias, discutindo elas, e como nós temos, assim, muita afinidade, né? Na hora de decidir quais são as pautas que vão ser colocadas, elas já estão ali, né? Todo mundo, um abraça a pauta do outro, com muito prazer, assim, com muito carinho, muita solidariedade, para a gente poder trabalhar junto. Essa é a minha ideia. E, assim, lógico, né? Não é a gente que decide, também tem a questão de você ouvir a comunidade, ouvir as pessoas que elas precisam. Pelo menos foi assim que a gente concebeu, né, a ideia do coletivo. Inicialmente era para lutar contra a intolerância, e agora a gente deu essa expandida, né, nas pautas, que são pautas que se relacionam com aquilo que a gente acredita, né? O meio Sim, ambiente, elas a se cidade. comunicam, né? Por exemplo, você faz parte de uma espiritualidade pagã, e se você não pensa na preservação da natureza e em políticas públicas sobre isso, acho que você está fazendo alguma coisa errada. Se você é praticante de uma espiritualidade que fala de sagrado feminino, de uma deusa, e não pensa em políticas públicas contra a violência, né, para a mulher, você também está fazendo alguma coisa errada. Se você está falando de druidismo, está falando de religiosidades africanas e não pensa em políticas de combate ao racismo, peraí que você entendeu alguma coisa errada também, né? Então eu acho que todos são assuntos que se complementam. Tem uma pergunta aqui, do Marcelo, que fala, perguntando assim, a fé pagã e as de raízes africanas nunca antes tinham sofrido nesse país, né? Ele faz a pergunta aqui, qual o caminho para sanar, né, essa configuração? Pergunta Olha, capciosa essa, hein, Marcelo? eu vou ser bem realista, né? O neopaganismo no Brasil é uma coisa muito recente, né? Final dos anos 70 apareceu alguém, nos 80 tinha meia dúzia, anos 90 começou a pipocar gente por causa das listas de UOL e Yahoo, e século 21 brotou gente do terreno baldio, né? Do mato, saiu gente de qualquer lado. As religiões afro-brasileiras, elas estão aqui desde a chegada, né, do sequestro dos negros da África, da sua escravização e da escravidão deles no Brasil. E sempre sofreram preconceito, né? O racismo que o negro sofreu no Brasil, que sofre no Brasil e continua sofrendo, ele se estende às religiosidades. Tanto é que, se você frequentasse um terreiro de Umbanda ou de Candomblé há 30 anos atrás, 20 anos atrás, você praticamente não veria estátuas de orixás, você veria estátuas de santos católicos, Uhum. porque esse era o recurso que as tradições afro-brasileiras tinham para não serem perseguidos lá no século XVIII, XIX, começo do XX. Né? Colocar lá uma estátua de São Sebastião, uma estátua de São Jorge, uma estátua de São Pedro para representar os seus orixás. É muito recente a troca das imagens religiosas dos santos pelas imagens dos deuses africanos. Então, isso por si só já é uma violência muito grande. Se a gente parar Sim. para olhar o Museu do Crime no Rio de Janeiro, uma boa parte do acervo do Museu do Crime no Rio de Janeiro da Polícia Militar era composto por imagens afro-brasileiras religiosas, né? Caraca! Peças de oferendas, peças de altar, imagens de orixás, imagens de Exus, pombagiras. Recente, não tem assim, foi esse ano, depois de uma longa batalha judicial, que essas peças foram restauradas a locais de cultura afro, depois de assim, muita briga para que houvesse uma desmarginalização dessas peças, porque elas eram associadas com a prática criminosa, né, onde sempre as religiões afro-brasileiras foram associadas, né, a práticas violentas, práticas que são demonizadas. Então, assim, existe sim, né, um racismo e um preconceito religioso muito grande. E o neopaganismo não é diferente. Né? Você fala que você é bruxo, as pessoas não sabem distinguir o que é o bruxo de um macumbeiro, né? O macumbeiro de um bruxo. É Então, é tudo tudo a a mesma mesma coisa. coisa, né? Bota tudo ali É, junto, assim. bom,
Na verdade, assim, como ele perguntou para a gente o que fazer, existem coisas que são muito pontuais, né? A educação, ela é uma das coisas mais pontuais que existem, porque se houvesse um tempo reservado e uma coisa simples chamada cartilha, e os professores fossem preparados para explicar de verdade quais são as diferentes religiões que existem no Brasil, no que elas creem e nas práticas que elas têm, as pessoas tirariam o véu da ignorância, né? Você saberia que, por exemplo, você acende uma vela para pedir que seu pai ficar bem de saúde para São Judas Tadeu. Você vai lá, faz uma noite de vigília no Monte Sagrado, rezando os salmos, para seu pai ficar curado porque ele está doente. Ou você vai até um terreiro e pede ali uma bênção, um trabalho para ovaloar ele, para seu pai ficar curado, você está fazendo a mesma coisa em três caminhos Exatamente a diferentes. mesma coisa. E não Ou existe, fazendo um ritual para a deusa Brish, ou, né, ou Dagda, ou para algum deus da Deméter. cura, Deméter, Mercúrio. A movimentação é a mesma, né? Então, assim, mas o que acontece? O preconceito é muito grande. Então, a gente precisa trabalhar em cima da educação. Mostrar que o Brasil é um país da diversidade. Né? E não é só falar, nossa, o Brasil é um país de tantos povos, de tantas crenças. Né? Tirar um pouco dessa que a gente chama de o mito da democracia racial brasileira, né? Que as pessoas creem que o Brasil não é um país racista, e você tem que combater o racismo na raiz. Combater o racismo é uma forma de acabar e diminuir com a violência. Né? Combater o racismo é basicamente uma questão de você contribuir também para o combate à intolerância religiosa. A educação é um dos caminhos. E você também, né, procurar políticas públicas e que efetivamente tragam a punição, né, para as pessoas que cometem crimes contra espaços religiosos e que essa punição seja efetiva, né, que isso seja tratado como ato terrorista. Sim, porque se a gente fizer a associação, né? Infelizmente, a gente tem que recorrer ao exagero para as pessoas entenderem. Se alguém chegar e queimar, sei lá, aquela igreja grande ali do Edir Macedo, ali na Moca, por exemplo, nossa, fica um Ah, mês, acho, passando no jornal, né? O terreiro da menor não vai noticiar, não vai aparecer, né? A gente hoje aqui em São Paulo tem um santuário de Wicca, né? Ali na Estação Ana Rosa, o Santuário da Grande Mãe. Se acontecer algum incidente dessa ordem, dificilmente vai ser noticiado, né? vai ser uma Agora, nota de rodapé porque foi a gente que foi atrás da notícia. Porque o que é o Santuário da Grande Mãe? É o único templo dedicado aos deuses antigos, né, wiccaniano, que são cultuados na Wicca, na prática do sagrado feminino da bruxaria no Brasil. No Brasil não, mas em São Paulo. Né? E que uhum. importância isso tem? Né? Para a gente, muita. Mas e para o resto? Né? Os 99,99% das pessoas que estão ali ao redor. E tem muitos lugares assim que não tem tanta visibilidade, mas que agregam essas espiritualidades marginais, né? E eu acho que é nesse lugar que, retomando um pouquinho a sua fala, que você falou que, né, os bruxos periféricos, que nós estamos, né? Os bruxos, as pessoas de religiões de matriz africana, nesse lugar da periferia, à margem, né? Porque a gente está nesse entorno tentando chegar nesse lugar de visibilidade, nesse lugar de acessibilidade, de não ter que recorrer a né, pelo menos uma configuração aqui no bairro que eu moro, aqui na Cidade Dutra, que bem na zona sul de São Paulo, não tem terreiro aberto. É tudo fechado, assim, você sabe que tem, porque às vezes tem uma plaquinha, alguma coisa assim, né? Os próprios rituais que a gente organiza aqui em casa, né? Tudo fechado, portão fechado, não é na rua, não é uma passeata, uma marcha, diferente da liberdade de acesso que tem as pessoas de outras espiritualidades né, de linhagem cristã, judaico-cristã, que é tudo feito ali tranquilamente, né? Uma procissão, uma marcha para Jesus, ou, né? Até Ou assim, qualquer coisa do tipo. as políticas públicas elas acabam privilegiando as massas. É lógico, assim, vamos lá. Existem 85% de cristãos no Brasil. As políticas vão acabar sendo direcionadas por pessoas que são cristãs e feitas por cristãos. O que a gente quer em relação a isso? A gente quer datas, privilégios? Não, a gente quer igualdade. A gente quer ser tratado igual. Então, eu vou falar aqui um exemplo de Guarulhos. Guarulhos é uma cidade que antigamente tinha duas marchas, né, duas passeatas feitas, né, uma para o Oxum, uma para o Ogum,
e essas foram abandonadas, porque existiu o apoio da prefeitura, a segurança pela prefeitura, e nessa última gestão aqui em Guarulhos, elas foram simplesmente abandonadas. O prefeito tem o apoio de grupos mais radicais, né, mais fundamentalistas, e aí simplesmente ele abandonou qualquer política pública, né, de apoio às religiões afro-brasileiras. Não existe secretaria dedicada a isso, não existe nenhuma a Secretaria da Cultura, que deveria promover essas atividades, não promove. Existe até restrição de que, se você for fazer uma atividade desse cunho na cidade, só pode fazer 50 dias antes e 50 dias depois da Marcha para Jesus, né, para não ofender os cristãos. Então, assim, é uma coisa que você vê que Eita! é institucionalizado. Né? Então, assim, e a gente quer o quê? Quando eu falo da questão da importância do Dia do Orgulho Pagão, muitas vezes eu sou questionado, por que você continua com isso? Eu falo porque eu tenho orgulho de ser pagão. Eu quero que as pessoas saibam que que existe uma comunidade no Brasil, em São Paulo, muito grande. Né? A gente é minoria, mas somos numerosos e somos barulhentos. Tem orgulho. E a gente quer que você vá lá conhecer a gente, passar um dia maravilhoso, né? E a gente costuma brincar da organização do orgulho, que assim, não é o maior evento, mas é o evento mais divertido e mais família, porque a gente está lá para ver os amigos, para conversar, para assistir uma palestra, para ver uma apresentação de dança, para ver a feirinha. Né? Então, é uma coisa que é um dia de diversão, um dia para a gente e para as outras pessoas chegarem, conhecerem, ver, olha como a galera é normal, olha só, não faz Não camisa aí da é. festa dele. Não tá com uma roupa esquisita, não tá falando nada estranho. Isso fomenta a coisa também do pertencimento, né? Até para as outras pessoas entenderem, pessoas que estão aí um pouco desconectadas de grupos, né? Até para quem está muito longe dos grandes centros urbanos, pode achar que não tem um grupo acessível, que não tem um evento acessível, que não tem como achar, né? E eu acho que esses eventos, né, o Dia do Orgulho Pagão, o próprio Dia Mundial da Deusa, esses eventos fomentam essa coisa do pertencimento. Fala, opa, tem mais gente que pensa assim como eu, que faz essas coisas. O Marcelo colocou outra questão aqui, da diversidade religiosa como currículo. Eu acho que entra aí, né, a resposta aí para essa questão, nessa questão que você colocou, né, da educação, de fomentar isso desde muito cedo. Eu também sou professora, né, e assim, uma coisa que eu vi muito legal acontecendo nos últimos 4 anos, né, sou professora da Prefeitura de São Paulo. Nos últimos 4 anos, mais ou menos, houve um movimento curricular para não para não priorizar, principalmente na educação infantil, a coisa das datas comemorativas, principalmente as de cunho de orientação religiosa, Natal, Páscoa, essas coisas, e fazer substituições nesses dias, fazer coisas culturais, até a própria festa junina, né? Fazer um dia cultural, fazer uma apresentação de outra coisa, um evento mais, né? Mais diversificado. Houve uma resistência super grande da população, né? Da comunidade escolar, mas depois a gente vê o quanto é importante. Porque eu, né, também professora pagã, eu sempre tive que ouvir umas piadinhas, assim, né? Aquela piadinha velada, nunca fui atacada, né? Se estivesse falando isso seria mentira. Mas uma piadinha velada sempre, aquela forçação de barra de fazer uma oração antes de começar uma reunião, sabendo que eu não gostava, que eu não, né? Rezar uma coisa que eu não acreditava. E com essa orientação, eu acho que as coisas estão mudando, né? É que a gente tomou um rumo muito esquisito nas últimas eleições, né? Houveram muitos grupos fundamentalistas de extrema-direita que ganharam uma força absurda. Então, eu acho que, né, volto aí nessa coisa das candidaturas coletivas, essa coisa das mobilizações grandes para que haja voz dessas minorias que ficaram aí perdidas, ou até as pessoas que acham que não tem mais saída, né? Achar, falar, poxa, tem uma luz no fim do túnel, tem alguém que compartilha do pensamento, né? Bom, é assim, é uma coisa muito importante, como você falou, você também é professora. Assim, eu tive algumas situações bastante difíceis, né, do tipo de ter que ir para cima da direção mesmo de uma escola, né, por conta de assédio, e eu conquistei o direito de levar 3 ATPCs, que são aqueles horários de treinamento, de discussão, para Uhum. ensinar os funcionários, não só os professores, mas os funcionários da escola sobre diversidade religiosa.
porque eu estava sendo assediado, né, por pessoas que queriam me converter a todo custo, que achavam um absurdo ter um professor que era bruxo. Né? Isso aconteceu. Então, assim, eu tive episódios bem grotescos assim ao longo da minha história como professor por conta de religião. Mas a gente precisa sim ter esse diálogo. Como você falou da questão da mudança das datas, eu acho importante que as datas elas sejam acolhedoras, né? A gente tem uma tradição cultural brasileira que ela é impossível de ser completamente mudada. Eu nem vejo por que mudar em relação, por exemplo, às festas juninas, né? Porque tá na história do país. Né? Então a gente pode agregar outros elementos, né, para mostrar que existem mais opções. Eu vejo muita gente criticando o nosso Halloween, né? O Halloween é coisa dos americanos. Para a gente é o Samhain, que vem lá da Europa, né? É, é outro, outra pegada. Mas tá, se você está tão bravo com a questão do Halloween, pô, vamos se dedicar a fazer o dia do folclore, né? Vamos trazer esses personagens, vamos trazer esses Sim, seres mágicos do folclore brasileiro para o Halloween, né? Vamos sincretizar, vamos somar, né? Não tem por que a gente ficar se dividindo, né? Ah, a festa junina é uma festa católica. Depende. A festa junina é uma festa da colheita lá no Nordeste. O pessoal está colhendo milho, né? Então, assim, ela tem até ela até pode ser revestida de uma herança pagã ali, bem ancestral, mas a gente pode falar da aham. fogueira, pode falar do milho. Então, assim, são coisas que podem agregar, e é aí que você consegue quebrar, né, o preconceito. Só que para isso a gente precisa do quê? A gente precisa de vontade política para que as coisas sejam transformadas. A gente precisa ter pessoas que estejam lá, assim, por exemplo, numa Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa Estadual ou Federal, dizendo, olha, vocês não podem simplesmente, por exemplo, pegar a data do dia 31 de outubro e dizer que ela é exclusivamente dos cristãos. Porque ela não é. Ela é uma data que representa uma data sagrada para outras pessoas. Então, vocês querem colocar uma data, sei lá, o dia... Eu lembro qual que é o dia Era o dia do protestante. Evangelho, não era? Que eles O queriam dia do colocar? Evangelho? Isso. Então, se vai ser o dia do Evangelho, vai ser o dia, né, da bruxaria, da Wicca, das religiosidades da terra, das espiritualidades da deusa, porque é nosso dia também. Não é para ser feriado, mas é para lembrar que a gente também está ali. Né? Assim como tem que ter o dia do culto de Fá, o dia da Umbanda, o dia do Candomblé. Se tem o dia do pastor, o dia do padre, o dia da mulher do pastor, que eu já vi que tem, o dia do Sério? obreiro, tem, né? Então tem que ter o dia do sacerdote, tem que ter o dia do babalorixá, tem que ter o dia do tateto, da mameto, tem que ter o dia de todos os sacerdotes, porque assim, isso você garante, né, que seja equânime. Né? Não é para. Ou todos têm, ou ninguém tem. Ah, isso é radical demais. Não, não é. Isso garante que as pessoas estejam representadas e se sintam fazendo parte. Né? Não é aquilo que a gente ouve do excrementíssimo presidente da República, por exemplo, que os índios precisam ser integrados à civilização. Eles já fazem parte de uma civilização. A deles, eles têm nações, eles têm costumes, hábitos. Ah, você quer que eles morem na cidade? Eles vão morar onde na cidade? Na periferia, sem recursos? Ou a Na gente pode rua, melhorar pedindo dinheiro, porque aqui onde eu moro tem muitos. ou a gente pode melhorar os recursos, melhorar a condição de vida das aldeias, né, melhorar o acesso a bens, serviços, né, melhorar a qualidade de vida para que eles façam parte sem perder a identidade, sem perder a cultura, sem perder a fé, sem perder a língua. Né? Então, assim, você tem os quilombolas, você tem os ciganos no Brasil, você tem as comunidades ribeirinhas, os caiçaras, né? Os povos tradicionais eles estão numerosos. A maioria das pessoas nem sabe, né, o que é um povo tradicional e originário. Né? Não conhece todos os povos que existem no Brasil, além de quem mora na cidade e quem mora no interior. Mas o Brasil é um país feito de muitos povos e nações. E a Até educação que porque, é mais né, que eu acho que o indígena, ele tem essa coisa também muito cruel da, da alegorização da figura da cultura indígena, né? Então a gente tem o índiozinho da pena, que tá, ou tá pelado, ele tá pescando e ele fica por ali, pronto, né? E aí eu volto de novo nessa coisa do ativismo político pagão, que aí de novo, né? Nós estamos falando de uma espiritualidade que reverencia ancestral,
né? A espiritualidade pagã, a espiritualidade que tem a matriz africana, reverencia ancestral, reverencia a terra, e aí você não pensa nesses povos, né, autóctones, nos povos indígenas, nesses territórios que foram ocupados violentamente. Então a gente pisa num chão manchado de sangue, né? Aqui na região tem 2 aldeias, né? 2 ou 3 aldeias grandes, né? As comunidades têm uma articulação grande ali no território de Parelheiros, eu não sei se você conhece, e eles passam, assim, cada aperto, cada perrengue, quando a gente participa de reuniões, assim, com esses coletivos, a gente ouve umas histórias assim, gente, não tem, estão abandonados ali pelas políticas públicas, porque não se fala nisso, né? Eu acho que Assim, nesse ponto a gente tem que olhar ali, ó, o se a gente mandato olhar, coletivo da Mãe Terra tem isso, né? tem. Se a gente olhar para os povos que estão isolados, os povos que estão em reservas pelo Brasil, eles já estão abandonados porque a FUNAI foi desarticulada e você tem Uhum. ali uma bancada ruralista querendo desaparecer com ele. Os indígenas urbanos, eles são mais invisíveis do que os indígenas da Amazônia, por exemplo. E se você perguntar, mais da metade dos paulistanos não faz ideia de quem é aldeias urbanas. Não faz ideia que aí no sul de São Paulo, em Parelheiros, tem a aldeia Crucutu, tem a aldeia da Saudade, né, que são Guaranis Imbiás, que estão aí. Não faz ideia que no Pico do Jaraguá também tem uma aldeia com 800 pessoas, é a menor terra indígena do Brasil. Não faz ideia que tem mais de 50 mil indígenas morando nas periferias de São Paulo, a própria sorte, tem posto de saúde, tem escola apropriada. E na favela Real Imperador, ali no Morumbi, você tem uma comunidade. Meu Deus, vou lembrar. Tem uma comunidade indígena aqui, pessoal de Pernambuco ali, né, com 800 indígenas morando ali dentro da comunidade de favela, que sofre uma violência muito grande, perseguição. Então, assim, porque são invisíveis. A gente tem a questão do racismo estrutural com negros, a gente tem a questão do machismo e da violência contra a mulher, a gente tem essa questão da invisibilidade dos povos tradicionais originários. São invisíveis. Né? Isso é uma coisa que a gente luta muito para que políticas públicas sociais sejam implementadas. Né? Essas pessoas precisam, elas não precisam de caridade, elas precisam de justiça social. Elas precisam de terra para plantar, elas precisam de escola, posto de saúde, elas precisam de alimentação, sim, porque lá na aldeia do Pico do Jaraguá você não tem quase espaço para plantio, eles estão cercados ali, perdendo terreno a cada dia. Né? Aqui em Guarulhos tem uma terra de retomada indígena, que não é um território originário, mas são famílias de vários povos diferentes que estão numa região do Cabo Sul. Eles são invisíveis, a maioria dos guarulhenses nem sabe que essa terra de retomada existe. E o Cabo Sul é uma região que os caras estão implantando um lixão, a gente chama de lixão atômico, que é um lixão que está sendo criado para receber o lixo de São Paulo. E os moradores do Cabo Sul estão desesperados porque o cheiro no bairro do Cabo Sul, em Guarulhos, é insuportável por causa do chorume. E teve vazamento, e eles derrubaram mais de 100 mil árvores ali para começar a construir esse lixão no meio da Mata Atlântica. Então, assim, não tem política pública. E a gente precisa fazer barulho. Né? Como eu falei, o vereador é aquele que faz barulho, é aquele que fiscaliza. É nosso papel também propor políticas para que isso seja trabalhado. E a gente tem, sim, como meta, trabalhar nessas frentes, né? Em apoio àquilo que a comunidade indígena necessita, o quilombola ou qualquer outro povo tradicional. Guarulhos tem muitos romas, né? Muitos ciganos em Guarulhos. A gente quer ouvir, a gente quer saber o que essas pessoas precisam, né? Se precisam de alguma coisa, o que é importante falar sobre a história deles para o município, quase quem sabe, né? A gente tem muito muçulmano aqui em Guarulhos, tem judeus, tem muito budista, tem muitas religiões orientais, de igrejas japonesas aqui em Guarulhos que ninguém conhece, né? E a gente quer saber por quê que essa ignorância ela continua e persiste. Né? A gente quer tornar isso parte da cultura da cidade de Guarulhos, que é uma cultura. Imagina o São Paulo, né? A quantidade de grupos que Sim. as pessoas conhecem. E é muito importante, né, Tira, a gente dar visibilidade a essas pautas para as pessoas terem consciência que existe essa luta, né? Por mais que ela não seja anunciada, porque não se fala disso na televisão, não se fala disso nos jornais, não se fala disso em lugar nenhum. Para que falar do índio, né? Deixa ele para lá, é mendigo, ciganos, para quê, né? As pessoas já têm um preconceito assim muito grande quando vê, muda de calçada, porque acha que é pedinte, porque acha que é isso, que acha que é aquilo.
né? E são pessoas que estão abandonadas à própria sorte, né? Com um legado monstruoso, histórico e cultural, e que foram ali, ó, né, deixadas para lá. Então, acho que todas essas candidaturas que estão falando disso, né, e para a gente aqui, né, enquanto pagãos, né, pensarmos realmente nos nossos votos, pensarmos nas nossas ações posteriores a essa eleição para mudar essa configuração é de extrema importância, porque não adianta só ficar colocando fora Bolsonaro, né, chuva no Pantanal e não sei o quê, e aí, na hora de votar, você não... vota sempre nos mesmos, na mesma galera, e fica aquele mais do mesmo, e não adianta nisso, aí não adianta você falar de proteção ambiental e botar no poder um cara que, né, desautoriza a FUNAI, corta fomento científico, Acaba com o IBAMA, acaba com o acaba com o IBAMA, ICMBio. não E tem assim, né? como. Eu vou ser bem, bem prático aqui. Eu sei que muita gente assiste o seu canal, isso é maravilhoso de saber. É muito bom saber que você está crescendo, que está tendo mais visibilidade, né? Cara, para eleger o coletivo feminino Mente São Paulo, a gente precisa, eu vou dizer só, porque é muito pouco diante da comunidade que a gente faz parte. 15 mil votos elegem as mulheres do coletivo feminino Mente Terra. Não é uma enormidade, né? É só a comunidade parar e pensar, vamos votar juntos, né? Assim como aqui em Guarulhos, a gente está atrás de 3.500 votos para a gente conseguir se eleger vereador na cidade de Guarulhos. E aqui a gente está nessa luta, né? A gente vem recebendo muito apoio da comunidade do Candomblé, da Umbanda, que são nossas comunidades de fé, né? Do pessoal de várias comunidades aqui, dos alunos que já foram alunos nossos, mas é uma coisa maravilhosa, sabe? A gente sempre recebe mensagens de apoio, só que é muito pouco que a gente precisa para chegar lá e dar representatividade, né? A gente não tem nenhum candidato em Guarulhos, por exemplo, que tem essas pautas direcionadas, né? Em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, não tem nenhum vereador eleito que defenda propriamente essa pauta da luta contra a intolerância religiosa, além das demais pautas que as mulheres do coletivo feminino estão defendendo, né? Que são pautas que atingem as necessidades de uma população muito grande, a população negra, a população LGBT, a população indígena, né, a juventude periférica, e o meio ambiente, né? Então, assim, é uma questão de a gente pôr a mão na consciência e falar assim, a gente precisa ter representatividade, né? Não é, Precisa. como eu falei, não é a bancada da vassoura, não é a bancada do orixá, né? É a bancada que está lá para fiscalizar, fazer barulho e impedir, né, coisas absurdas que, invariavelmente, né, os conservadores da extrema-direita querem impor, né, como foi o caso, por exemplo, do vereador Fernando Holliday, aí de São Paulo, que queria acabar com as Sim. cotas, né? Como é que pode alguém querer acabar com as cotas, sendo que o Brasil, o país, tem uma dívida histórica que é praticamente impagável? Isso é uma reparação histórica. Cota é reparação, não é privilégio, né? Privilégio tem quem herda a empresa da família e diz que cresceu porque começou atendendo o telefone. Ah, É. meu pai, Agora atende o tá na telefone, moda hoje eu isso, sou... né? Agora, eu falo, meu, gente, essas pessoas não têm noção do que é lutar, né, para pagar a conta no final do mês, não ter dinheiro para comprar o gás, né? E aí você vai falar de religião, então deixa para lá, porque, né, são coisas que fazem parte de um foro íntimo, mas que atingem as pessoas violentamente. Você não poder sair Sim. com a sua roupa religiosa na rua, com seus guias, com seus símbolos, com seu chapéu, você não poder ir num restaurante sem ser olhado como alienígena, está usando um símbolo religioso, Né? uma Fazer assim, roupa, gente fazendo o sinal da cruz quando você da passa, muda cruz. de Você não, calçada. você não chegar num lugar público e se sentir acolhido, porque ali as figuras religiosas te oprimem, né? Você não está representado de forma alguma, né? Então, assim, é buscar esse caminho de conciliação, e se não tiver conciliação, a reparação, e se não tiver reparação, a luta. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que lutar, a gente tem que protestar, e a gente tem que fazer barulho. Já que chamam a gente de baderneiro, né, que sejamos baderneiros com Baderneiro de verdade. propriedade. Vamos levar ao pé da letra. Ti, nossa, essa conversa está maravilhosa. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Temos acho que mais uns 3 minutinhos aqui para encerrar. E eu queria muito pedir aqui para as pessoas que estão acompanhando, a gente está postando aqui, eu vou colocar essa live lá no canal do YouTube, assim que a gente terminar, eu vou lançar ela para lá. Então, quem não conhece, vai lá no canal Respeita as Bruxas da Quebrada.
para divulgar, porque o trabalho do Coletivo Mãe Terra é um trabalho maravilhoso. Então, quem não conhece, que está assistindo, convido a conhecer o trabalho do Coletivo em Guarulhos com o Tir, que é uma pessoa maravilhosa, extremamente acessível, se tiver alguma dúvida. Aqui em São Paulo, com a Fabíola e com a Nadine, que são pessoas, a Adriana e a Paula, né? Que são pessoas extremamente acessíveis também. Conheçam, vão às redes. Pensem para a gente não repetir. O povo que não conhece a sua história tende a repeti-la. Não vamos cometer o mesmo erro de 2018 e fazer Bom, essa. eu agradeço demais poder ter essa oportunidade de estar aqui com você. Agradeço a todo mundo que assistiu essa live, que participou, que perguntou, né? Espero que domingo a gente possa comemorar bastante, que meu coração aguente até domingo, aqui de ansiedade, né? Tem a página do Facebook, Coletivo Mãe Terra, tem a página de São Paulo, Coletivo Feminino Mãe Terra, o Instagram também, Coletivo Mãe Terra. Se quiser mandar mensagem, recado, se quiser me chamar no Messenger, a gente está aqui para conversar, para dialogar, para construir, né? E vai ser sempre um prazer conversar sobre isso. Independente do resultado da eleição, o coletivo segue existindo, lutando e persistindo. E foi muito bom estar aqui com você, né? Foi muito bom aqui. Respeita as bruxas da quebrada, né? Respeita a quebrada, que a quebrada é importante. Somos a maioria. Quebrada é importante, é maravilhosa, e você, bruxão da quebrada também, né? Que está aí nesse lugar de fala também, né? De bruxo da quebrada. Tira, agradeço muito o seu tempo, sua troca, por explicar para a gente coisas que são importantes, principalmente essa questão dos mandatos coletivos, que eu acho que é uma coisa que ficou assim, né? Que estava assim, mas o que é isso? Como é isso? Você explicou tão assim direitinho. E para quem perdeu a live, chegou aí no meio do caminho, a gente encerrando aqui, ela já vai estar lá no nosso canal do YouTube, Respeito às Bruxas da Quebrada, vocês podem assistir por lá, compartilhem, curtam a página do coletivo. Agradeço a todos que estão aqui assistindo, tá? E para quem perdeu, corre lá no YouTube que já está por lá. Tir, querido, beijo, gratidão. até mais, galera. Bruxão da Quebrada, já estão botando o selo para você aqui, ó. Selo de qualidade, Bruxão da Quebrada. Tamo junto. É nóis. Toda sorte, viu, Tir? Torcendo. Obrigado. Até domingo. Até.